qual é a provável escalação do Santos para o Clássico? E o Rony vai para o jogo? Te conto tudo isso após a abertura. Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, amanhã tem clássico, tem Sansão no Morumbis, às 8h30 da noite, com a transmissão de HBO Max, Cazé TV e Record. Bom, amanhã o Santos joga fora de casa contra o rival do Morumbi, e as primeiras informações que eu trago aqui para vocês, vou colocar na tela, primeiro sobre o juiz, tá? Vocês podem ver que amanhã o juiz será João Vitor Gobi, o primeiro assistente Evandro de Melo Lima, o segundo Leandro Matos Feitosa e o quarto árbitro Guilherme Nunes de Santana, e no VAR Adriano de Assis Miranda, Fabrício Porfiril de Moura e Thiago Luiz Scarascati, tá bom? Bom, para quem não sabe quem é o juiz, vou colocar aqui para vocês uma foto que eu achei do juiz, ó. Ó que foto inusitada dele com o Gil. Então é esse cara que vai apitar o jogo amanhã. Bom, indo para as prováveis escalações, começo com a do rival do Morumbi. Eu fiz meio que assim um misto de rival do Morumbi contra o Flamengo e rival do Morumbi contra o rival sem Mundial, que foram os dois últimos jogos do rival. Então, provavelmente o rival do Morumbi deve vir a campo dessa forma, com Rafael no gol, na lateral direita o Mike, na dupla de zaga Arboleda e Alan Franco, e na esquerda Enzo Dias. No meio-campo, Danielzinho, Marcos Antônio, Damian Bombadilha e Gonçalo Tapia, que pode revezar ali com o Luciano nessa função, que está um pouco à frente ao lado de Caleri. Bom, quais são os pontos fortes e fracos aí do nosso rival? Bom, primeiro, vou começar pelos pontos fortes. A gente vê dois laterais que participam muito do jogo na parte ofensiva. Os times do Crespo têm uma transição rápida, um toque de bola rápido nessa questão da transição, e conta muito com a participação dos laterais. Outra questão que eu percebi, o rival do Morumbi tem uns volantes que pisam na área. Tanto o Danielzinho como o Marco Antônio são dois volantes que chegam na área, pisam na área, são tipo um homem surpresa, ok? Não são aqueles volantes estáticos, presos apenas na marcação, tá? Outra questão que me preocupa é o jogo aéreo. Tanto a dupla de zaga como o Caleri é muito bom para isso. Tomar cuidado tanto com o Caleri como o Luciano, que para clássico os dois aparecem bastante, tá? O Caleri é o tipo do jogador que você não pode dar 1 centímetro de liberdade, senão ele guarda. E na questão do Luciano, por mais que tecnicamente seja um jogador abaixo do Caleri, é um jogador que tem estrela, tá? Não é craque, não é gênio, mas é um cara que tem estrela. Queria destacar também o Bombadilha, que é um jogador que arrisca chute de longe. E aqui o Gonçalo Tapia é mais ou menos o Lautaro deles, tá? Sabe aquele cara que é limitado, mas que briga por todas as bolas? É essa questão aqui do Gonçalo Tapia. É o Lautaro do rival do Morumbi, beleza? Ponto fraco. O goleiro do rival vive um momento irregular. Tem partidas que fecha o gol e tem partidas que aceita tudo que chuta. Tá? É só pegar o clássico contra o rival da Barra Funda e o jogo contra o Flamengo. Mostra essa oscilação do goleiro deles. A dupla de zaga é lenta pelo chão e o lado direito de marcação é o lado mais frágil do rival do Morumbi. O Mike, que é um jogador jovem, que ainda está amadurecendo, falha muito na marcação. Então é ali que o Santos pode criar as principais oportunidades. Tá bom? Então tá aí o provável rival do Morumbi, pontos fortes e ponto fraco. O conselho que fica, será que o Rafael tá no dia dele? Arrisca um chute de longe. Seja corajoso, né? É isso que falta um pouco pro Vojvoda, ser corajoso. Mas vamos lá. Agora vamos para as informações do Santos. Primeiros desfalques e dúvidas, tá? Neymar, Tassiano, Gustavo Henrique, Willian Arão e Tiquinho estão fora do jogo. A única dúvida é o Tassiano, mas provavelmente também continua fora, tá bom? Então são essas
os jogadores, perdão, que estão de fora do clássico de amanhã. Sobre o Rony, a princípio não iria para o jogo, mas o Santos correu contra o tempo e conseguiu regularizar o Rony, e o Rony vai para o jogo. O Rony estará à disposição de Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Acredito que não como titular, tá? Eu acredito que ele será ali uma peça de banco, mas pode acabar entrando muito provavelmente ao decorrer do jogo. E precisa entrar. O cara não estava fora de forma, estava treinando normal, estava jogando normal. Então, se ele estiver apto amanhã, tem que colocar para jogar. Veio para isso, né? Bom, provável Santos, colhendo algumas informações. O Santos tem uma dúvida na zaga e na lateral esquerda, tá? Mas vou colocar aqui o possível Santos. Vamos lá, Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias ou Luan Pérez, não, perdão. Adonis Frias ou Zé Ivaldo e Luan Pérez. Escobar ou Vinícius Lira, um pouco mais provável o Escobar. João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino deve ser o meio-campo. E o ataque, Barreal, Miguelito e Gabigol, voltando à equipe. Bom, rapaziada, o que eu posso falar aqui, começo pelas dúvidas. Entre Adonis e Zé Ivaldo, eu ficaria com Adonis, porque foi a dupla que deu certo esse ano, tá? A melhor partida em questão de defesa do Santos foi contra o RB Bragantino, que eu acho que Adonis e Luan Pérez fizeram uma boa partida ali. Eu deixaria essa. Entre Escobar e Vinícius Lira, o Lira é melhor tecnicamente, só que o Escobar acaba tendo uma marcação um pouco mais firme. Não vou falar que é uma marcação, nossa, que marcação maravilhosa, mas eu acredito que ele vai optar pelo Escobar, até porque tanto o Barreal ou o Miguelito, em algum momento, vai ficar ali junto com o Escobar. E meio que para equilibrar as coisas, não estou dando a minha opinião, estou falando o porquê eu acho que ele vai apostar no Escobar. Eu acho que ele não apostaria em Lira e Miguelito do mesmo lado, porque talvez ficaria muito frágil o lado esquerdo na marcação. Então ele vai apostar em um experiente ali na defesa e um jovem ali no ataque, tá bom? Bom, falei aqui o porquê ele deve escalar o Escobar. E eu falei, cara, eu acho que da lateral esquerdo tem um ponto forte de ser o Lira e também tem um ponto forte de ser o Escobar, assim como também tem o ponto fraco. Eu acho que a única coisa que eu mudaria aqui, gente, de verdade, eu não sei a condição exata do Rony, mas o que eu faria? Zé Rafael de primeiro volante, Gabriel Menino de segundo volante e eu colocaria o Miguelito ou Barreal no meio, ali para fazer o papel da meia. E ali de titular, eu poderia colocar o Matheus Xavier, eu poderia colocar o próprio Rony. Então, a única mudança que eu faria do time titular era tirar o Schmidt, passar o Zé Rafael para primeiro volante, Gabriel Menino como segundo volante, e ali no meio eu colocaria Barreal, né? Ou até o próprio Miguelito, e colocava um garoto na ponta, tá? De preferência o Matheus Xavier, que eu acho mais pronto aí da garotada que está no profissional, tá bom? Bom, sobre o jogo amanhã, rapaziada, é final de Copa do Mundo. Até porque se o rival do Morumbi ganha, a gente que começa a entrar em desespero. Se a gente ganhar, o Paulistão fica muito tranquilo pra gente. Se empatar, não acho um mau resultado amanhã. Porque se empatar, você continua na frente do rival. O rival vai pegar Ponte e Noroeste, que são dois times que no momento estão na zona do rebaixamento. E o Santos vai pegar Noroeste e Velo. Né? O Noroeste, já falei aqui, que disputa contra o rebaixamento. E o Velo Clube também. E o Velo vai jogar contra o Noroeste essa rodada. Então, o Santos pode até empatar amanhã, que não é mau resultado. O Santos amanhã tem que fazer de tudo, só não pode perder o clássico amanhã. Tomara que os jogadores, porque a gente critica muito o Vojvoda, e com razão, mas eu acho que o Santos em campo é um reflexo de um mau planejamento feito pela gestão e também um reflexo de uma má vontade de alguns jogadores. Então, além de eu cobrar o Vojvoda aqui, tomara que os jogadores criem um espírito de guerra para o jogo amanhã, que é super importante para o Santos. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar sobre o jogo de amanhã. Bom, jogo difícil. Tomara que o Santos entre com uma postura diferente e consiga um resultado positivo. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha da possível escalação e o que você espera do rival.
Tá bom? Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.